Salve ragazzi! Estou aqui mais uma vez no canal, né? Giba de Teacher Bendini, naquela rubrica, como a gente fala em italiano. Rubrica em português seria o quê, hein, Daniel? Seria sessão? Coluna? Rubrica? É uma coluna, Uma coluna, né? boa pergunta, boa pergunta. Aquela rubrica em italiano, uma sessão ou mesmo uma coluna em português, que é uma parte do nosso canal, que é uma parte dedicada a podcasts, a videocasts, né? A gente tem aí o último deles, não, pelo amor de Deus, eu nunca falo o último. O mais recente deles foi agora há quase um ano, se não me engano, com o Chiquinho Camilleri, aqui da Bela Sicília de Ribeirão Preto, né? Bela Sicília, uma cantina, muito daquelas estilo antigo, né? Família de sicilianos. E aí eu dei uma paradinha de fazer os podcasts e passei a me dedicar aos vídeos mais de tutoriais, de dicas sobre cidadania, como fazer área, etc e tal. Hoje eu estou aqui com o nosso querido Daniel Tadoni, que eu já conheço virtualmente uma pá de tempo já. Ele ainda teve a oportunidade de lembrar que me viu uma vez na vida. O Daniel, que é uma dessas figuras bem conhecidas aqui no mundo da cidadania italiana, que é constantemente chamado para falar sobre temas polêmicos, né? Que não é o objetivo do nosso podcast aqui hoje. Todo mundo chama ele para falar dessas ameaças. É gozado, né? Todo mês de agosto, setembro, anualmente é a hora das ameaças, né? Todo mundo dá uma respirada no primeiro semestre, algo de bom acontece, e quando chega invariavelmente agosto, setembro de cada ano, surgem as novidades. É projeto legislativo, é desenho de LED, né? Para fazer alterações na cidadania. E aí, o querido Desidério Peron, lá da NCM, da qual eu sou assinante, eu faço propaganda de graça porque é uma revista muito boa. Tá sempre chamando o Tadoni, mais uma meia dúzia lá, para brigar pelos nossos direitos, para lutar pelos nossos direitos, explicar o porquê que não pode mudar, o porquê que deve mudar, o que deve mudar, o que não deve. A proposta do canal, vocês sabem muito bem que não é essa, é outra. A proposta do canal é nós trabalharmos e vivermos a cidadania é, intensamente e verdadeiramente. Daí passa pelo aprendizado de línguas e tudo mais. Então, eu vou, nesse momento, passar a palavra para o Tadoni para ele falar um oi para todos vocês. E já entro com a primeira pergunta. O Tadoni, ele foi integrante, foi conselheiro do Comitês do Nordeste, com sede lá em Recife. Atualmente, ele já não reside mais no Recife, está com o Aire aqui, devidamente inscrito em São Paulo. Não participa mais do Comitês de Recife, mas ele foi eleito em 2022, salvo engano que ele me falou, ele vai ter a oportunidade de falar isso para vocês, como um conselheiro do TDEE, ok? Que ele vai explicar do que se trata também. Essas duas siglas são importantes porque são órgãos de representação dos cidadãos italianos, da comunidade italiana, fora do território italiano. Tadori, bem-vindo ao nosso programinha aqui. A palavra é sua para explicar essas coisas, se apresentar e mandar bala aí. Depois eu faço outras perguntas. Valeu, Giba. Muito obrigado pelo convite. Muito honrado de estar aqui. Demorou um pouco, né? A gente deu uma ensaiada uns meses atrás, aí depois nos desencontramos ali, mais culpa minha, mas cá estamos para esse bate-papo aqui. Fico muito, muito feliz. É, então, eu tô nesse mundo aí de comunidade italiana, de uma forma ou de outra, desde 1993, ou seja, são 31 anos. A gente vai ficando mais velho, né, e vai acumulando essa experiência pregressa, o que é uma das coisas boas de envelhecer, né, digamos assim. O resto é tudo ruim, mas algumas coisas são boas. E porém, né, ou seja, eu já tinha me envolvido com comitês lá pelos idos de 98, não me lembro muito bem, né? Tive algum contato com comitês, mas muito superficial. Depois aí eu comecei, trabalhei no Instituto Italiano de Cultura, trabalhei no consulado da Itália em São Paulo. Depois eu morei um tempo na Espanha, né? Voltei para o Brasil, aí trabalhei no consulado em Recife. É, E quando saí, resolvi sair do consulado em Recife. Naquela época era presidente do Comitês de Recife, né, do Nordeste, era o saudoso Salvador Scalia.
Uhum. Né? Salvador Scalia foi um cara muito importante na comunidade italiana no Brasil, um dos poucos na época sua defensor dos ítalo-brasileiros mesmo, ou seja, daqueles italianos nascidos no Brasil, porque até então, até ali o Scalia e com ele ou um outro, mas ou seja, até essa fase ali que o Scalia inaugura, e desculpa se eu faço aqui um desvio até para explicar um pouco isso, Uhum. essa fase que o Scalini inaugura uma fase em que a representação dos italianos no Brasil passa para essa. Ele é primeira geração, né? Então, assim, os pais eram italianos, né? Inclusive casados na Itália e tudo. Mas ele é um dos poucos, um dos primeiros nascidos no Brasil a serem eleitos para essa cargo de presidente do COMEX, né? Até Uhum. então, tradicionalmente eram pessoas imigrantes mesmo, né? Ou seja, italianos nascidos na Itália que imigraram ou muito pequenos ou já adultos, alguns, né? Uhum. Então o Scalia foi desses precursores dessa, de- dessa representação pelos nascidos já no Brasil, né? Enfim, e o Scalia, eu o conheci trabalhando no consulado em Recife, porque ele era um cara muito presente, ele ia lá, olha, está acontecendo isso, reclamaram daquilo, e aí, o que que houve, o que que dá para fazer? Sempre o consulado em Recife, naquele momento, sempre recebia muito bem e tentava resolver os problemas que ele trazia e, normalmente, digamos assim, 99% dos problemas só não resolvia aqueles que eram irresolvíveis, né? E quando eu saí do consulado, eu resolvi sair do consulado por diversos motivos, isso também daria um bate-papo de 1 hora. Uhum. É, eu resolvi sair do consulado e continuar em Recife, né? Então, resolvi não voltar para São Paulo, porque eu sou paulistano, né? Eu resolvi permanecer em Recife, já casado, então estava com, né, tava, com um novo estilo de vida. E aí o Scalia falou, pô, você tem que se candidatar, você tem que fazer um comites, pô, tem que ir, porque num determinado momento, quando teve a eleição do comites em 2015, praticamente teve o risco do comites nem ter chapa, ninguém se candidata. Tanto que nós fomos chapa única, foi uma eleição muito fácil, né? Porque não teve concorrente. Uhum. É, e... Mas, enfim, fui eleito presidente. Eu fui presidente do Comité do Nordeste de 2015 a 2021. Tá? Eu fui presidente durante esse período todo, 6 anos de alguma coisa. Quando foram chamadas novas eleições para todos os comitês do mundo, né? E aí eu concorri de novo, fui eleito novamente, mas dessa vez com concorrência, teve outra chapa. Agora tem 5, 6, 7 aparecem, né? Não, não, é que no Nordeste é um pouco mais Ah, restrito, sim, enfim. sim. É Nordeste, sim. Assim, a comunidade menos numerosa e tal, mais dispersa também, porque os núcleos de onde tem italianos são muito nas capitais, então tem um pouco em Salvador, um pouco em Recife, um pouco em Fortaleza, então é muito espalhado. É, e aí eu resolvi me candidatar ao TGE, né, o Consiglio Generale dell'Italiana all'Estero, e essa eleição foi em abril de 22, fui eleito. Do Brasil são 4 conselheiros, né? Então, para quem está acompanhando, só para entender, né? É, um consulado ele tem uma circunscrição, ele tem uma jurisdição territorial. Então, no Brasil existem 7 circunscrições, 7 jurisdições consulares, né? Do sul para norte tem Porto Alegre com Rio Grande do Sul, tem Curitiba com Santa Catarina e Paraná, São Paulo com São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre. É uma circunscrição muito louca, mas tudo bem. Depois nós temos Rio de Janeiro e Espírito Santo, consulado no Rio, com Sportello em Vitória, isso é um caso à parte. Temos em Belo Horizonte, para o estado de Minas. Depois nós temos Brasília, que é para o centro, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, é, e aí Pará, Amapá, Amazonas e Roraima, né? E depois o consulado de Recife, que é para os 9 estados do Nordeste.
Então, essas são 7 circunscrições consulares. Em cada uma delas tem um comites. E o que que é o comites? É o Comitê dos Italianos do Exterior naquela circunscrição. Então, cada circunscrição tem um pequeno parlamento, um pequeno órgão representativo, em que os italianos residentes naquela circunscrição elegem essas pessoas para representarem os seus interesses, né? Para fazer algum tipo de interlocução com o consulado. Obviamente que a lei dos comites é uma lei não muito boa, então esse papel do que faz o comites é uma coisa um pouco complexa. Isso também daria um bate-papo único só para falar disso, né? Mas, em tese, os conselheiros do comites e o comites é feito para representar os cidadãos, né? Como se fosse uma forma de interlocução com os consulados para resolução de problemas. E isso funciona relativamente, né? Por quê? Porque algumas circunscrições funcionam melhor, em outras pior. Eu falei do caso do Scalia em Recife. Ele, quando na gestão dele funcionava bem, na minha gestão, modéstia à parte, funcionou muito bem, não só por minha causa ou por causa do Scalia enquanto presidente, mas também pela receptividade do cônsul naquele momento e também dos funcionários, né? Então, isso varia muito, depende do local do Brasil, isso pode ser um pouco mais, um pouco menos, depende muito do cônsul. Não deveria depender tanto, mas infelizmente depende. Então, quando o cônsul é aberto, né, ele tem esse approach, né, essa abordagem mais, na minha opinião, correta, fica tudo mais fácil, né? E depois, ou seja, você tem esse nível de representação no local, ou seja, naquele ambiente local. E depois você tem um órgão mundial de representação dos italianos no exterior, que é o TGE, que é o Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, o Conselho Geral dos Italianos no Exterior. Esse conselho, ele é formado por 63 conselheiros, 63, 63 conselheiros. 20 deles são nomeados pelo governo, ou seja, lá pela Giorgia Meloni, tá? Ela nomeia 20 conselheiros de acordo com partido político, associação de imigrantes, associações, né, relevantes, e 43 são de proveniência territorial, ou seja, 43 provêm dos países que mais têm italiano. Então, tem vários países com um conselheiro, alguns com dois, alguns com três, uns com quatro e até sete, né? O Brasil tem quatro. Acredito que na próxima conciliatura, o Brasil passa a ter cinco. É possível, ou até provável, tá? Mas, agora, são quatro, na anterior eram três, né? E depois, mais do que o Brasil, tem a Suíça, depois a Alemanha e a Argentina com sete. A Argentina que tem mais, tem sete. A Alemanha tem seis e acho que a Suíça tem cinco, se não me falha a memória. Né? Então, no Brasil são quatro conselheiros, eu sou um deles, tenho a honra de ser um deles. Parece que não é nada, mas enfim, é uma eleição difícil, não foi fácil. São muitos interesses, muitas vaidades, etc. Né? E curiosamente, ser uma pessoa aguerrida nessa defesa custa muito caro. Custa muito caro porque o sistema ele é preenchido por muita gente que não gosta desse tipo de atuação. Atuação que alguns definem como polêmica. Eu sou uma pessoa polêmica, né? Polemos em grego significa guerra, né? Então é uma pessoa que gosta de guerra, né? Então eu acho que é o papel do representante. Alguns não acham. Alguns acham que o papel desses representantes é ir em festa, né? Eu normalmente dispenso as festas, mas enfim, fazendo essa apresentação, hoje é isso. Hoje eu sou membro do TGE, muito honrado, né? Tentando sempre ter energia para continuar. Perfeito. Eu queria. Você falou a questão da polêmica, né? Ou de ter um posicionamento aguerrido, e eu acho que é tudo, na verdade, né? Esse deveria ser o papel, pelo menos em tese e na prática, né? Não é nem pelo menos em tese e na prática. E realmente tem gente que está mais se importando a ter esse tipo de coisa como cargo honorífico do que qualquer outra coisa, né? E É, é preocupante, isso é muito preocupante, porque infelizmente é assim. são órgãos de representação,
daquilo tudo que você falou, o que que é? Você usou o termo interlocutor, né? O que que seriam tanto os comitês dentro da base territorial consular, quanto, no caso, o TDA, os conselheiros do TDA em nível mundial? São literalmente os porta-vozes das comunidades regionais, locais, seja o comitês locais, né? Mais regionais dentro do país e regional no sentido países, por exemplo, dentro da América do Sul e assim por diante. E é um porta-voz junto às autoridades, ou a autoridade consular ou a autoridade direta, né? A todas as casas de poder, executivo, legislativo, judiciário, o que quer que seja. É, na verdade, é um reflexo, né, dentro desse microcosmo, é um reflexo da democracia representativa, né? Ou seja, a ideia da democracia representativa é justamente essa. Não é possível, ou seja, que um governante, ou no caso um dirigente, que é no caso dos consulados, né, ouça todos, porque é algo humanamente impossível, Uhum, né? É como, por exemplo, eu quero... Quem vai ser o prefeito de São Paulo, né? Pensando numa cidade, mega cidade como São Paulo. Não tem como você, tipo, cada um diz o seu, vai, diz um por um. Você tem que ter um sistema uhum, representativo de voto. E depois você tem os vereadores, que vão ter uma base regional, local, para ouvir as demandas e tentar filtrá-las, né? Porque a coisa atinge um tamanho tão grande que é preciso disso, né? Só para ter uma ideia, no Brasil nós chegamos agora, este ano, a 800 mil cidadãos italianos residentes no Brasil, né? Então, são 800 mil pessoas espalhadas por um território muito grande, concentradas, obviamente, em alguns pontos do Brasil. E então os comitês e o TDE, por sua vez, faz esse trabalho de representar, né? sim. Então, representar é justamente isso. Você tem que entender as demandas, então apresentá-las ao dirigente de turno, Uhum, e tentar resolver, né? Ou tentar nem sempre dá, mas uhum, nós temos, quer dizer, algumas coisas infelizmente não se resolvem, né? sim. Então, a fila da cidadania. Falamos de fila de cidadania. Ad Eu também, eterno. eu conheço essa história pelo menos aos 31 anos que eu estou. Embora, como nós até estávamos conversando aqui antes de começarmos, 31 anos atrás, 93, a fila, e fila já existia no consulado, e as pessoas já achavam que era uma fila grande, Uhum, mas era uma fila de um ano, se tanto, um ano e meio, uhum, né? Mas naquela época era uma coisa já, tipo, eu vou ter que esperar um ano e meio para apresentar meu pedido, né? Hoje em dia parece uma coisa banal, né? Mas é, naquela época era um absurdo, é, né? Então as filas só foram aumentando. E agora as filas se transmutaram. As filas continuam, mas elas estão diferentes, né? uhum, Mas esse é um outro tema. Deixa sim, contigo aí a sim, condução do assunto. imagino. Bom, você falou, a gente estava falando sobre a representação e tudo mais. Lógico que nós não vamos aqui citar casos específicos, eu estou pensando genericamente. Como você percebe hoje a receptividade das autoridades a representantes tais como você, seja do Comitês, seja do TDA? Você acha que eles estão mais abertos ou ainda há resistências? Já houve resistências? Do ponto de vista mesmo, porque nós percebemos, eu não, como eu disse, né, aqui o objetivo não é a polêmica, mas a gente percebe que existe uma diferença de tratamento entre o bendito do italiano que nasceu em território italiano, embora o ius solis não mande nada na nossa legislação, né? E o italiano dito descendente. Brasiliani, eles falam, brasiliani da ceppo italiano, né? Aquela coisa. Ou seja, nós nunca seríamos italianos, nós somos descendentes, né? Na cabeça deles. E a gente nota uma certa. Até de pessoas que nos tratam com certo carinho. Eu tenho gente na Itália que me trata com carinho, mas que eu tenho um projeto para me mudar para a Itália daqui a um ano e meio, né? Já está mais ou menos engendrado e eu já tenho gente querida lá. E aí um dia um desses italianos virou para mim e falou assim: não, eu acho que você vai se adaptar muito bem aqui. Você tem um ótimo italiano, você conhece muito bem a nossa cultura, você gosta, não sei o quê e tudo mais. E eu preciso te apresentar, vamos lá, um nome fictício, o Joãozinho.
O Joãozinho, como você, é um brasileiro que veio para cá e ele está muito bem integrado, né? Então, você percebe que não há, isso já falando do cidadão comum, você percebe que não há um- uma, uma ideia geral do povo italiano, vamos dizer, dos italianos nascidos na Itália, de que, na prática, não existem diferenças entre nós. A única diferença talvez seja que tenhamos nascido num outro ambiente e falemos uma outra língua, né? Então, isso a gente já nota na base da sociedade. Eu queria saber de você o que que você sente das representações, dos cônsules, do embaixador, e também dos parlamentares na Itália com quem você trata nessas verdadeiras lides aí em prol dos nossos direitos, dos nossos deveres também. O que que você me diz sobre isso? Como eu te disse, isso varia muito, né, de acordo. Um dos grandes problemas, né, dos consulados, e eu falo agora aqui dos consulados italianos. Claro que eu conheço um pouco as realidades dos consulados de Portugal, né, por uma questão até pessoal, e um pouco da Espanha também. Não difere muito, mas eu vou falar dos consulados da Itália, né? O grande problema, acho que, dos consulados de maneira geral é que os cônsules acabam sendo pequenos monarcas, né? Eles acabam sendo a ideia do monarca, do monoarca, né? Ou seja, do governo de uma pessoa só, né? Porque o sistema italiano dá muito poder ao cônsul, né? E eu acho isso uma coisa negativa, né? Eu acho que o cônsul tem que ter a sua relevância, sem dúvida nenhuma, mas ele também não pode subverter as coisas, ou seja, mudar completamente as coisas a seu bel prazer, né? E eu acho isso muito ruim. Então, por que que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque tudo depende muito da índole do cônsul, não índole no sentido de honestidade, né? Estou falando índole no sentido de caráter, no sentido de personalidade. Talvez a palavra melhor seja personalidade. Então, tudo depende muito da personalidade do cônsul, né? Então, por exemplo, Porto Alegre, né? Vamos citar um exemplo concreto. Então, Porto Alegre, nós temos um cônsul hoje muito bem avaliado pela comunidade. Eu assim, em geral, as pessoas o avaliam muito bem. Eu nem o conheço pessoalmente ainda, por diversos motivos, ainda não foi possível conhecê-lo pessoalmente. Mas as Jovem, pessoas né? Bastante jovem. é um cara jovem, muito mais jovem do que eu, né? A gente vai ficando velho por causa disso. Quando eu comecei nessa vida, os cônsules eram sempre aqueles caras velhos, né? Lá, não sei o que, tá? Aí a gente vão passando os anos, aí aqui o meu último cônsul como presidente do Comets foi o Gabor Desagon. Ele era mais novo que eu, aí já foi um cônsul mais novo que eu. Aí em Recife, entrou uma outra cônsul ainda mais nova ainda, né? Então já tem já está acontecendo isso. Por enquanto, só os cônsules mais gerais, São Paulo, etc., são mais velhos ainda do que eu. Mas já isso vai ser normal todos eles serem mais novos, né? Faz parte né? É aquela coisa, a alternativa é pior, né? Porque é morrer, né? Mas, enfim, é, o cônsul atual, muito jovem, muito proativo, né? Então, só assim, não tenho muito o que criticar. Pode haver uma crítica pontual, que às vezes nem depende dele, né? Mas, então, é algo muito bem avaliado. Só o cônsul anterior a ele foi um desastre. Foi um desastre. Ele é um cara que não queria nem falar com comics. Eu não quero, não vou falar, não quero saber de comics, não me interessa, faço o que eu quero, entendeu? E ponto, acabou. Não dou legitimidade ao Comets de me fazer qualquer pleito. Não quero saber. A pessoa tem uma dúvida, tem não sei o quê, manda um e-mail. Eu não vou responder a Comets, não vou responder a ninguém. É incrível isso, né? Porque parece o ambiente político, né? Em que se trocam as chapas, se trocam as vertentes É, políticas, vão mudando os governos, e à medida que vão mudando, a orientação de um não é de outro, não existe sim, uma solução de continuidade, né? Algo do gênero. tem isso também, eu concordo.
Mas eu acho que assim, isso é uma falha do sistema italiano, primeiro do sistema de clarificar, né? Ou seja, de deixar muito claro qual é o papel do Comites, tá? Então, qual o problema? O problema é que a lei do Comites não deixa claro qual é o papel e se o cônsul ele é obrigado a responder ao Comites. E ele deveria ser obrigado a responder o Comites. Ele deveria, né? Uhum. Então, não só ao Comites, por exemplo, eu fiz um pedido de informação para a embaixada em novembro do ano passado, até hoje não responderam. E eles têm 30 dias para fazer isso, mas não fizeram. Que era a Então, respeito do assim, que mesmo? Agora me deu um branco, mas eu são as lembro taxas da cidadania. o que se faz com as taxas, né? A destinação das taxas, se não me engano, é isso mesmo. Da taxa de cidadania para quem faz administrativamente. Legal. Né? E, enfim, então, o, esse papel do Comics poderia ser mais claro. Mas, enfim, o fato é esse, que os cônsules têm muita liberdade de fazer da forma como melhor entendem. E é o que acontece, por exemplo, o último cônsul era um cônsul em fim de carreira, então o cara não estava lá muito interessado, já sabia que dali não tinha muito. Ele nem era uma pessoa da carreira diplomática, começa daí, né? Nem todo cônsul é da carreira diplomática, então isso também tem suas esfumaturas, né? Tem as suas nuances, mas não dá para explicar tudo num bate-papo só. Uhum. Então, essa questão da representatividade, eu vejo que varia muito de pessoa a pessoa, né? Então, há cônsules mais abertos, há cônsules que não estão nem aí. E sobre a outra questão que você falou sobre o fato eh, de, de sermos ítalo-brasileiros ou italianos nascidos no exterior. Olha, eu chamo o italiano, nascido e crescido na Itália, eu gosto de fazer a brincadeira de chamá-los de italianos DOC, né? DOC é uma Denominazione di origine de origem controllata. controlada. Isso é uma brincadeira com a questão da enologia ali, né? Dos vinhos, né? Então, quando você tem um tipo de vinho que é com a origem daquela vite lá, ela é controlada e tal, eu não entendo nada de vinho porque eu não bebo, mas, enfim, o que eu sei é de ouvir falar. E então, eu chamo eles de DOC, porque as pessoas gostam ou falar legítimo, que eu acho engraçadíssimo, né? Ou as pessoas falam nato. Ah, porque ele é italiano nato. Todos nós somos italianos natos, porque nós nascemos italianos. Ser alguma coisa nato não significa nascer naquele local, mas significa nascer aquilo. Então, o brasileiro nato, ele não tem que ter nascido no Brasil, mas ele tem que ter nascido brasileiro, né? Então, esse conceito do nato eu não gosto de usar porque ele é errôneo, né? Então, assim, eu acredito que isso também depende, né? Ou seja, há pessoas que são mais abertas a essa que agora recentemente um professor, que inclusive deu entrevista para a NCM, que vale a pena ver, eu esqueci o nome dele, ele fala em Itália diaspórica, né? Então você tem a Itália diaspórica. E a Itália diaspórica é um recurso muito maravilhoso para a Itália, né? Em que nós, infelizmente, temos dificuldade de fazê-los entender, né? É óbvio que sempre tento me colocar no local daquelas pessoas, né? Ou seja, dos italianos DOC. É só você pensar, você está num local, você é uma pessoa com passaporte brasileiro, e aí às vezes você está lá, sei lá, você está num aeroporto em Dubai, por exemplo. E aí você vê uma família ali, 5 pessoas, às vezes um grupo, mais gente até, todo mundo com passaporte brasileiro. Aí você vai falar, e aí, pessoal, vocês são de onde? E a pessoa vira para você e fala, I don't speak Portuguese. É, e aí a pessoa não consegue nem se comunicar no básico em português com você. Todo mundo com passaporte brasileiro na mão. Como é que você se sente? É um troço estranho, né? Ou seja, não dá para não achar que é algo que não é legal. Então, é aquilo que eu digo. Se você pensa que um italiano, de repente,
se comunica com alguém que é italiano, mas aquela pessoa não consegue se comunicar, não é uma coisa legal, né? Não é uma. E eu digo isso, veja bem, eu tenho isso dentro de casa. Minha mulher é cidadã italiana e não fala italiano, né? Então eu falo para ela, pô, tudo bem, mas tem isso, tem aquilo outro. Todo mundo tem os seus afazeres, suas questões da vida, e minha mulher tem os dela, com certeza. E na minha família também, de família sanguínea, né? Sim. Ou seja, também tem um Idem a minha monte família com também. cidadania que não fala italiano. Eu acho isso legal? Eu não acho, claro que eu não acho. Eu acho que as pessoas deveriam, minimamente, poder, pelo menos, se comunicar no básico. Eu não estou Sim. dizendo que ninguém aqui precisa saber Dante, e Promessi Sposi, Leonardo Sciascia, nem, sei lá, qualquer coisa mais complexa. Eu só estou dizendo que as pessoas possam, pelo menos, ter uma conversação básica em italiano, né? Eu acho que é o mínimo que a pessoa poderia fazer por poder estar com o passaporte italiano. Então, essa é uma opinião minha. Só que, assim, opiniões nós temos Da qual diversas. eu Eu acho compartilho. que Da qual eu compartilho. não, mas eu acho assim, qualquer pessoa razoável compartilha. Sim. Até as próprias pessoas que não falam, falam, bom, é verdade, você tem razão, eu Sim. devia saber um pouco de italiano. O, o, o Mas, né? o interessante é que esse tipo de proposta, como nos desenhos de LED que a gente vê por aí, né? Que exigem o conhecimento da língua, estão querendo exigir o conhecimento da língua daqui para frente. Não era para que a comunidade aguardasse. Eu gosto de dar esse puxão de orelha. Não era para que a comunidade estivesse aguardando algo desse gênero acontecer. Eu acredito que a comunidade deveria efetivamente aprender moto próprio, por iniciativa própria, né? Por vontade própria. Afinal de contas, você está ostentando uma origem. E é muito comum entre nós, ainda que não falemos o idioma, termos um orgulho dessa origem italiana. Talvez, em alguns casos, observa até um orgulho exacerbado, né? Mas você tem orgulho, mas não vai atrás de descobrir o que é a Itália, saber minimamente como funciona a cultura, porque língua é cultura e cultura é língua, a gente sabe disso, né? Então as pessoas elas não fazem ideia, até quando descobrem o comune de origem do Dante Causa, não buscam saber quantos habitantes tem, que lugar é É, aquele, quando foi anexado à Itália, e etc exato. e tal. Eu nem chegaria nesse nível, eu já ficava feliz se soubesse o local. Porque Sim, normalmente as pessoas sabem assim, sei lá, da Calábria. E é, às vezes nem é, mas enfim, eu não ficaria, não chego nem a essa, quando foi anexado, isso eu não peço. Mas e também tem outro fator, né, Giba? Eu acho que, veja só, eu, por exemplo, sou um estudante de língua grega, persistente, teimoso, mas grego é uma língua muito difícil. E eu estudo e procuro sempre estar, né, em contato, porque eu amo a língua grega. Para mim, gosto muito do italiano, acho que o italiano é o segundo, mas para mim uhum. é a mais linda da face da terra é a língua grega. Então, Mas você diz o grego clássico ou o grego grego atual mesmo? moderno, o O grego moderno. moderno, o grego moderno, né? Não que o grego clássico não fosse também bonito, aqui também ninguém ouviu o grego clássico, Né? tá? As Morreu. pessoas acham, Vamos mas ninguém latim. ouviu. Nós só podemos imaginar como é que eles falavam, mas ninguém sabe, né? E eu imagino, se eu fosse descendente de gregos, né? Ou seja, ou um descendente de grego hoje, né? Que possa ter acesso à nacionalidade grega, é uma tarefa muito, muito mais complexa, porque o grego é uma língua muito difícil, de fato. Sobretudo quando você aprende sem estar vivendo lá. Ou na Uhum. Grécia, ou em Chipre, por exemplo, né? Agora, o italiano, vamos combinar, é Não é difícil. moleza pra caramba. É, O italiano básico é uma moleza. sim, Entendeu? O italiano básico não tem dificuldade nenhuma. Claro, algumas pessoas têm mais talento para línguas, outras têm menos, isso é do jogo, né? Mas qualquer pessoa minimamente alfabetizada pode aprender o italiano básico. Não estou dizendo falar italiano nem perto da perfeição, o italiano básico. Então, assim, eu me questiono justamente por isso. Fosse uma língua, sei lá, o polaco, né? Eu sou descendente de croatas, são línguas muito que exigem um esforço muito maior. O italiano, um curso online, um curso às vezes autodidata, você já consegue, sim. né? Então eu acho que falta um pouco isso às vezes das pessoas de terem esse contato. Mas também desviei um pouco da questão. Eu acho que
eu entendo pelo lado dos italianos DOC essa restrição. Poxa, esse pessoal minimamente não está fazendo esforço nenhum. E um dos grandes temas, quando nós falamos de tentativas de restrição à questão da cidadania, vem daí, né? Vem disso. Claro que é outra coisa que eu também digo, né? Nem sempre dá para dizer. Se você falar com os portugueses DOC no Brasil, ou os espanhóis DOC na Argentina, eles reclamam da cidadania do meu jeito, e as pessoas falam a língua. Ou seja, o português DOC reclama que o descendente de português possa ter cidadania, sendo que nós Uhum, falamos português. Então a questão não é só a língua. O espanhol reclama que o argentino, ou o uruguaio, ou o colombiano tem acesso à cidadania espanhola por ser descendente. Ele reclama igual. E essas uhum, pessoas falam espanhol. Então, o uhum, problema não é só a língua. O problema passa por outros fatores também, né? Porém, obviamente, é uma questão delicada. O que eu digo é que a Itália tem muito mais vantagens com isso do que desvantagens. E é isso que eles não percebem, sim. né? Especialmente a questão do inverno demográfico, a possibilidade de tantos de nós nos. Eu sou um dos Sim, grupos que você vai se mudar. imagina que você tem hoje, na América do Sul, uma quantidade enorme de pessoas com cidadania italiana, ou seja, nós já passamos de 2 milhões de cidadãos italianos com passaporte na América do Sul. Uhum. Ou seja, não é brincadeira, ou seja, Não. nós estamos falando de um número muito consistente. Então, são pessoas que, de uma cultura muito próxima, por mais que a pessoa perdeu, etc., mas já é uma cultura muito próxima, seja porque estão num país de cultura já mais próxima, seja porque as pessoas, queiram ou não, têm algum contato com a cultura italiana, direto ou indiretamente. Claro, você vai ter alguns com muito menos, outros com muito mais. Isso varia também. Imagina só, para um país que a Itália perdeu entre 2018 e 2023, a Itália perdeu 1 milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes num Sim. país de 59 milhões, acho, hoje. Então, assim, é um número gigantesco. Isso tende só a piorar. Uhum. Então, ou seja, É muito uma bem. retração tanto do ponto de vista etário, muita gente indo embora, né, daqui para melhor, vamos dizer assim, e também a questão de fuga de cérebros, os jovens fazendo uma nova diáspora aí pelo mundo por questões profissionais, né, indo para outros, aproveitando a liberdade que o passaporte traz, né, cidadania dos 27 países da União Europeia, isso tudo contribui para essa retração que você está falando, né? Exato. Então, assim, você imagina que se isso piora, a Itália tem, se quiser, um bacino, né? Ela tem uma represa de gente que, não digo está pronta, mas são pessoas que estão consideravelmente dispostos, né? Ou seja, outra coisa que eu digo para essas pessoas, olha, as pessoas estariam dispostas aí, em milhares. Sim, O problema é que tem que ter um mínimo de apoio, exato. porque essas pessoas, que é outra coisa. Primeiro, nós não estamos morrendo de fome nos nossos países. Em grande medida, são pessoas bem formadas. Sim. São pessoas de um. Então, assim, para você ter uma família de classe média, para largar tudo e ir, tem que ter um mínimo de uma estrutura. Ninguém vai para a Itália para ficar mendigando, me alugue, pelo amor de Deus, uma No casa. Porque escuro. É. porque Sim, a pessoa não consegue alugar uma casa, sim. entendeu? Por quê? Porque não tem nenhum tipo de programa de rimpatrio, né? Sim. Mas a Itália, no momento em que ela achar conveniente, ela tem essa represa, essa quantidade enorme de Risorsa, pessoas, né? A ideia de um. exato, para poder, de alguma forma, aumentar sua população, etc. Claro que, veja, é difícil dizer isso agora, porque a Itália continua perdendo gente. Ou seja, com muitos italianos formados, né, ou graduados na universidade, emigram. Por quê? Uhum. Porque a Itália tem um tecido social cheio de problemas, né? E, enfim, então é uma coisa. Como é que eu vou imaginar que eles vão chamar as pessoas que estão no exterior, sendo que eles não conseguem conter aqueles que estão ainda imigrando? Sim, Por quê? sim. Porque isso estruturalmente é um grande problema na Itália, né? Então, o problema é os salários muito baixos, oportunidades
muito raras, muito difícil você conseguir um emprego com carteira assinada, como nós dizemos no Brasil, ou seja, são muito emprego precário a emprego precário, Uhum. porque também o sistema de trabalho na Itália é muito engessado. Enfim, é uma questão bastante complexa, mas o que eu digo, e para resumir um pouco isso, esses milhões não são um peso para ninguém. Não. Isso é uma ilusão achar, porque o problema é que muitos deles acham. Uhum. Eles acham que essas pessoas querem ficar depois ter aposentadoria italiana e sistema de saúde. Eu falei assim, onde é que estão os ítalo-argentinos, os ítalo-brasileiros do sistema de saúde na Itália? Isso não existe. Ninguém E, vai para e lá para ainda isso. que assim fosse, para qualquer um que for emigrar daqui, e imigrar para lá como um italiano já reconhecido, por exemplo, ou mesmo a reconhecer, para alguém querer usar esses sistemas, efetivamente vai contribuir para esses sistemas. E, afinal de contas, um sistema previdenciário, eu não vou nem falar da saúde. E muita gente acha que o serviço de saúde na Itália é 100% gratuito. Não. Para cada exame que a gente paga um ticket. É módico, perto de um plano de saúde aqui no Brasil, mas a gente Sim, é paga um como se ticket. fosse uma coparticipação que está, Exato, exato. É como se né? fosse um plano de saúde com coparticipação. Entendeu? E a questão, uma pessoa de uma idade avançada que sai daqui, já cidadão italiano, que vai terminar os seus dias lá, por que que tem uma qualidade de vida que o local oferece? Ele está levando, ele faz portabilidade, eles não sabem disso, ele faz portabilidade do INSS daqui para nosso para o INPS, para o INPS deles. Né? Existe tratado bilateral que prevê isso. Então, ele está levando dinheiro, ele está levando recursos, né? Agora, a grande maioria vai em idade laborativa. E indo em idade laborativa, são novos contribuintes para o sistema. Na verdade, o cara que vai lá, emigra e trabalha, não trabalha em neiro, né? Não é o labor em neiro, vai trabalhar com o contrato de trabalho, seja tempo determinado ou indeterminado, tem lá busta paga, né? Que é o que seria para a gente os recolhimentos que fazem lá no Olerite. Então, essas pessoas contribuiriam para o sistema não ruir, né? Então, é uma pequenez de raciocínio, assim, que às vezes dói, né? De ver, assim, por, Sim, demais. por um nada, Demais, né? demais. E pior que assim, você conversa com pessoas formadas, pessoas de boa extração, né, social, de instrução, e as pessoas dizem umas besteiras. Ai, como é que eu não é inadmissível que essas pessoas depois, sem contribuir nada, vão ter vão estar no sistema de saúde ou no previdenciário. Eu digo, mas esse fenômeno não existe. Isso não existe. Ninguém. Ou seja, me diz aí quem é a pessoa que tem cidadania italiana que fala, "Ah, agora eu vou me tratar na Itália e vai para lá para usar o sistema de saúde." Isso não existe. Por quê? Porque, em grande parte, essa comunidade de pessoas hoje, esses 2 milhões de cidadãos italianos que tem na América do Sul, são pessoas de bom poder aquisitivo, de maneira geral, Uhum, né? Não são pessoas que estão morrendo de fome, né? uhum, Então, isso é outra questão que eles é, não se dão conta, né? uhum, Então, isso é uma coisa que eu disse, né, naquele discurso lá que eu fiz para o Menia, lá no, em junho, né? Eu falei assim, parece que vocês estão falando de um país que eu não conheço, que é um país, tipo, tá abarrotado, sei lá, é a Índia ou a Nigéria, que tem gente saindo pelo ladrão. Não, a Itália tá definhando demograficamente, né? Então, você imaginar que seja um problema, essas pessoas do exterior sejam um problema, entendeu? Mas, ou seja, tudo isso tem uma culpa, né? Tudo não, né? Mas uma boa parte dessa culpa é da bendita circular K28, que sim, permitiu essas cidadanias por residência na Itália. sim, Nada contra quem fez, nem também as pessoas que trabalharam com isso ou trabalham com isso, porque não condeno absolutamente nem a pessoa a fazer. Se minha mãe não tivesse pensado lá na década de 80 na minha cidadania, e eu me visse na contingência de fazer isso, teria feito, entendeu? Não teria nenhum problema com isso. uhum, E também, se precisasse em algum momento trabalhar com isso, se quisesse ter ido para a Itália, que até foi em algumas umas questões me convidaram, etc., eu nunca quis, mas trabalhar com isso na Itália,
também não vejo nenhum problema, porque se você faz dentro do que o limite. Fora, o problema é que essa lei de cidadania por residência na Itália é muito nebuloso, assim, não, tem um monte de coisa que está dito, mas não dito, então é uma coisa Uhum, muito complicada, mas o problema é que a K28 ela possibilitou essa reprodução permanente de grandes escândalos, que na uhum, verdade de escândalos poucos são de fato escândalos, né? uhum. Por quê? Porque o grande tudo praticamente tudo se reduz a essa bendita história do que é residência. Eu sou residente no local quando? Quando eu fiquei 10 dias, 15 É. dias, cento e A cinquenta definição dias, daquela expressão, né, dimora habitual é é, bastante. então, aí você, como eu, por exemplo, na minha opinião, se você me fala, mas Tadoni, o que que é residência para você? Para mim, residência, ou seja, eu digo, porque eu acho bem curioso, a pessoa fala assim, não, eu morei no Canadá. Ah, você morou no Canadá? Eu fiquei 2 meses fazendo um curso de inglês. Isso não é morar. Tá doido? Você morou? Isso não é morar em Uhum, lugar nenhum. Para mim, morar num local é quando você quebra o vínculo com a tua residência de fato. Quando você passa a ter uma vida local naquele, sim. né? Então, por exemplo, eu vivi na Itália em alguns períodos, mas eu não posso dizer efetivamente que eu morei na Itália. Eu talvez não, por esse minha ótica que eu tenho mais clara hoje, Uhum, né? Por quê? Porque foi uma coisa que eu mantive ainda meio que a minha vida no Brasil eu não acabei me desvinculando. Eu só morei realmente, estive no Canadá também por um período, estive em Israel, enfim, eu já tenho tem vida suficiente para ter feito várias coisas, né? Mas uhum, eu efetivamente morei, ou seja, de residência mesmo, só na Espanha, né? Que realmente você se destaca do seu local anterior de uhum. residência e estabelece novas relações, né? Então, é o que eu acho do ponto de É. vista, digamos assim, conceitual. Porém, se a lei não diz, olha, para fazer cidadania você tem que estar X tempo no local, residência é no momento em que você vai no comune Sim. e atestam que você é residente, você é residente. Pode ter 2 dias, você é residente. Enquanto a lei prevê dessa forma, E aí você faz quem a está sua fazendo é cidadania. legítimo, né? Exato. A cidadania está pronta, você vai embora. Ué, e aí? Uhum, Qual é o problema? Não existe problema, né? Não existe ilícito, melhor dizendo, né? uhum, Mas o problema é que essas coisas vão se alimentando e a imprensa adora isso, porque isso é fonte de clique uhum, loucos. E o que uhum, acontece? As pessoas passam a confundir esse problema com a residência com fraude documental. E o que que isso passa a impressão? Passa a impressão de que essas pessoas não são de fato descendentes de italianos. O que é uma ínfima, mas ínfima quantidade de casos em que efetivamente aquelas pessoas não tinham nem direito a uhum. começar o pedido, fazer o pedido. Sim, Então, elas não eram italianas desde o nascimento, porque nunca foram, sim. né? Mas em 95% dos casos, o problema é essa questão conceitual bem complicada do que é a residência. Só que aí dá a impressão da opinião pública que é tudo cheio de propina, de ilícito, de fraude, né? Então isso macula tudo, Uhum, né? Então tem pessoas que já me relataram de chegar num hotel e a pessoa chamar a polícia, porque esse aqui deve ser italiano falso, deve ter comprado o passaporte. Claro, não falava italiano direito e tal. Então, assim, só por quê? Porque a pessoa ouviu dizer que teve o escândalo X, o escândalo Y, então isso macula todo o sistema, né? É, por quê? Porque o Ministério do Interno, que deveria ser o órgão de Estado para regular isso, não regula direito. E uhum. aí acontecem essas coisas todas e passa a impressão de que tudo é sujo. Né? É interessante porque nós temos uma fonte de direito romano aqui no Brasil, muitas coisas são semelhantes. Acho que até ontem estava lendo um artigo sobre doação com reserva de usufruto. O instituto jurídico é idêntico. Lá, estava lendo o artigo italiano a respeito. Para me informar realmente, né? Porque eu sou advogado também. E aí eu fui ver o Instituto é idêntico. Agora tem algumas coisas, essa questão da residência é interessante, porque aqui no Brasil a gente tem uma diferenciação entre o que é domicílio e o que é residência, né? O domicílio é quando a gente diz que tem ânimos de permanecer no local, né? Então, e parece que lá eles não fizeram
essa diferenciação com tanta clareza. Usa-se o termo residência de uma maneira mais ampla, englobando, às vezes, o conceito de domicílio. Eu já vi também uma conceituação para domicílio, para o sujeito, por exemplo, para eles, que ele tem a dimora habitual, né, a residência, com ânimos de persistir naquele local, mas ele trabalha, sei lá, o cara mora em. Ai, esqueci, uma cidade ali em volta de Milão. Estava pensando no nome, não estou lembrando agora. Mas ele trabalha em Milão. Então ele passa os finais de semana em casa e durante a semana ele aluga lá um quarto, né? Um monolocale ali e trabalha em Milão e volta. A cidade dele passa a ser quase uma cidade dormitório, né? E aí eles começaram a chamar de domicílio isso, o local em que você passa uma parte da sua semana, do seu tempo, para trabalhar, mas isso não é residência. Residência é o que para nós seria o domicílio, né? Então faz-se uma confusão tremenda. Agora, o que eu acho interessante, voltando um pouquinho na conversa, voltando um pouquinho no nosso nos portarmos como ou nos importarmos como. Você fez um exercício agora há pouco de alteridade. Você se colocou no lugar do italiano DOP, DOC, e etc. tal, né? A visão que eles têm, né? E o que me parece, e esse aqui é daqueles momentos, até para fazer corte depois do podcast, para todo mundo me achincalhar em função disso, quem sabe até você, dependendo da resposta que você der. Às vezes as pessoas elas não fazem um exercício de autoconsciência também. Você acabou de fazer um exercício de autoridade, desculpa, alteridade, né? E às vezes as pessoas não têm uma consciência. Bom, eu quero isso para quê? Aí tem aqueles que vão falar, eu quero o passaporte mesmo para passear à vontade. Tem os que vão pensar assim, não é? E tá exercendo o direito. Também não vou repreender ninguém por isso, né? Mas existe uma grande parcela que tem esse vínculo, não sabe, mas tem esse vínculo e poderia cultivar esse vínculo. Então, um pouquinho antes da gente começar aqui a nossa conversa oficial, a gente estava trocando umas ideias e eu falei para você, o meu sonho de conseguir o meu reconhecimento, ele vem de quando eu tinha 10, 12 anos, nessa faixa aí, quando não se falava em fila quase, né? E vivi e passava as férias na casa de dois avós, os dois filhos de italiano, né? Italiano dos dois lados, meu lado materno é 100% italiano, né? E hoje eu sei disso. Eles tinham, além de blasfemare direto em italiano, que aprenderam com os pais, né? É, eles tinham um comportamento extremamente italiano, sem nunca se sentirem italianos. Para eles, os italianos eram os seus pais. Eles eram brasileiros, mas se comportavam como tal. Eu não tinha essa visão, eu absorvi isso dos meus avós. E aí, quando eu cresci, quando eu tive uns 19 anos, entrei num curso de italiano, comecei a aprender o italiano no sistema formal, vamos dizer assim, e depois eu segui como autodidata, né? E, e aí me apaixonei por essa tal dessa Itália de uma tal maneira. E a cada vez que eu tomava mais par da cultura, que eu lia mais, que eu assistia mais programas, e aí a internet foi evoluindo, a gente conseguindo acessar conteúdo vindo de lá e tudo mais, eu vi que os meus avós se comportavam como veri próprio italiani, né? E percebi que aquilo tinha, de alguma forma, sido tramandato, né? Que a gente fala em italiano, aquela coisa de transferido deles para minha mãe, da minha mãe para mim. E no fim, hoje eu estou criando meu filho dentro desses mesmos valores, coisas que os italianos, como você bem disse, não têm noção, não têm essa noção. Então, você fez o exercício de alteridade. A minha proposta para quem nos assiste é que também fizesse o exame de consciência, aí sim um exame interno, e começasse a se questionar por que eu quero essa cidadania. É só pelo passaporte? Ou não? Eu quero um dia ir para lá? Eu quero me integrar àquela comunidade? Aí eu faço isso em memória dos meus. Tem gente que faz exclusivamente por conta disso que eu já vi. Em memória dos meus antepassados. E ao falar isso, a pessoa, poxa, então se é em memória, deixa eu ver quem eram os meus antepassados, deixa eu ver a realidade da qual eles vêm, né? E passar a ter uma consciência de si como um ser humano. Muita gente às vezes me ouve falar esse tipo de coisa e fala assim: ah, você abandonou a sua brasilidade. Não é isso. Não é isso. Não é jogo do Corinthians versus do Palmeiras. Entendeu? Não é assim. Você tem um lado brasileiro, nenhum de nós vai abandoná-lo.
né? Mas você tem um lado italiano também. Você começa a se identificar, a criar uma pertença. E dentro desse objeto, dessa questão de pertença, acaba surgindo uma vontade e às vezes uma consciência de que, poxa, eu devo aprender a língua. Eu passei por esse processo lá atrás, entendeu? Porque a gente percebe, no meu caso, como eu falo bem, a minha esposa ainda, ela entende 100%, mas ela está naquela fase dos 40 ainda, se soltando, né? Para ela é uma coisa mais recente. Eu venho lá desde menino, estudando, praticando, etc e tal. Quando você, no meu caso, eu tenho muita facilidade, saio, vou de férias, vou passar minhas temporadas lá, e eu estou interagindo com as pessoas, e as pessoas me veem falando italiano, e às vezes não reconhecem, não percebem que é um sotaque estrangeiro, às vezes confundem com um sotaque regional de lá. Outro dia me falaram que eu tinha sotaque lombardo. Eu falei, tá bom, tá legal. Que é isso, né? Mas quando você fala a língua, o tratamento é completamente diferente. Ah, verdade? Então você é ítalo brasileiro? Como é que é essa história? Não sei. Você tem cidadania? Tenho cidadania também italiana. Sou italiano e brasileiro. Mas que interessante. Tem alguns que falam isso, que interessante. Eu não sabia que isso seria possível. Falei, né? E o relacionamento, o trato muda muito. E quando você pega o meu filho, por exemplo, tem 16 anos, tá no processo de aprendizado, começa a arriscar falar alguma coisa, vira para mim, busca uma confirmação de como, vorrei qualquer coisa, sei lá, né? Te porterebbe il conto, né? Nos traria o conto e tal. A hora que ele vai falar o porterebbe, ele quase morre, né? Esse eb para o meu menino é quase coisa de louco. Minha esposa já começa. As pessoas veem esse esforço para falar, os italianos DOP, ou DOC, como você diz, e eles valorizam isso. Então, eu acho que uma mensagem de tudo isso que a gente conversou até agora, uma insistência chata, não estou vendendo meu peixe, não, eu estou falando uma coisa que você falou, você abordou em primeiro lugar. Poxa vida, por que que nós precisamos ser forçados por uma lei a aprender um idioma, de uma nacionalidade, de uma cittadinanza, de uma cidadania, da qual nós pretendemos fazer parte, ou pretendemos nos ver reconhecidos como tais, né? O que que custa? Como você falou, meu, espanhol, italiano, tá tudo ali. Tá tudo muito perto. Inclusive, o espanhol atrapalha o italiano e vice-versa. A hora que você vai falar, Sim. vira uma mescla ali, uma bagunça. E a gente às vezes insiste, tantos canais insistem, gente, sem lei, sem determinação para isso. Convém que vocês aprendam. Convém que vocês aprendam. E as pessoas têm uma certa teimosia disso, né? Uma teimosia, fala, e aí, mas como é que você resolve seus problemas tão fácil? Né? Aí entra um outro fator, até para a gente já está meio avançado na hora aqui, para te falar rapidamente. Essa visão que o brasileiro tem da burocracia italiana. Tudo demora e não sei o quê. Por que que você obtém resposta de um comune a hora que você solicita uma coisa para mim tão rápido? Porque eu uso a língua, se a pessoa retruca, eu respondo a contento como deve ser respondido. Nem todo mundo vai ser educado com você. Agora, existe uma coisa, esse é um lado da brasilidade que me incomoda. Algumas pessoas aqui que têm o rei na barriga, eu costumo dizer. Você sabe com quem você está falando? Então, não, eu sou cidadão italiano, eu sou aspirante a ter a cidadania reconhecida. Vou bater com os pés na porta e assim seja. Isso é errado. E aí reclama. Não, porque eu pedi um documento no Comune, são 60 dias, são 90 dias e não sei o quê. Não, porque agora eu já sou reconhecido e o AIRE está demorando tanto tempo e não sei o quê. Gente, eu acho isso muito engraçado, porque eu trabalhei como advogado, eu deixei a advocacia para lecionar 20 anos. Durante 20 anos eu deixei a advocacia faz 9, para você ter uma ideia. E eu trabalhei com a burocracia brasileira de perto. Cartórios de registro civil, tabeliães, ofícios de justiça, tudo que você possa imaginar. Eu preciso contar um segredo para as pessoas. Eu conto para as pessoas próximas. Hoje vai ficar registrado no vídeo. 99% dos casos de alguma coisa que fica amarrado na burocracia brasileira, quando você vai olhar o nome do signatário, o sobrenome dele é certo? E às vezes o cara é italiano. E o cara nem tem noção do quão italiano ele é.
E aqui as coisas também são burocráticas. Entendeu? Estado é isso. Estado envolve. Poderia ser mais eficiente? Poderia ser mais eficiente. Mas não é assim. O que que você me diz disso, para a gente Não, encerrar? essa questão do serviço público, né? Eu já fui, né? No caso italiano, né? Trabalhei no Instituto Italiano de Cultura, depois no Consulado de São Paulo, em Recife. Então, tenho um pouco, né, de experiência nessa área. O serviço público, em geral, é complicado em todos os países do mundo, né? A reclamação com o serviço público, ela é praticamente universal, né? Então, isso não é nem típico só da Itália, nem só do Brasil. Em Portugal se reclama, na Espanha se reclama, na Alemanha se reclama. A Alemanha, por exemplo, tem umas coisas burocráticas, eu sei, me contam absurdas, piores do que a Itália em determinadas situações, né? De querer tudo documental, tudo tem que ser pelo correio, enfim, coisas bem complicadas. É, Isso também tem a ver, e aí eu arrisco aqui uma análise meio sociológica, meio da psicologia também, né? Que é que tipo de pessoas o serviço público acaba atraindo, né? Então, naturalmente, o serviço público acaba atraindo pessoas que têm dificuldades de estar no serviço privado, né? É, para o bem e para o mal, né? Eu acho que a vida, de maneira geral, ela tudo tem que procurar o equilíbrio, né? Ou seja, todas as características podem ser boas em um determinado momento, ou todas não, né? Mas muitas podem ser boas aqui, menos boas lá, né? Então, naturalmente, algumas pessoas são menos extrovertidas e elas se dão mais num serviço público, porque às vezes ela é um acesso por concurso, então não tem tanto aquela questão de aptidão de trabalhar em grupo, ou todas essas questões que uma empresa privada muitas vezes precisa, né? Então, o serviço público acaba atraindo pessoas, e não são todos, é importante que eu diga, quando eu faço uma observação, uma crítica, eu não estou criticando a todos, eu estou criticando a alguns, né? Então, essa ideia de que algumas pessoas no serviço público fazem esse exercício de pequenos poderes, né? De tentar, de alguma forma, criar obstáculos para alimentar questões psicológicas internas, ela é real, ela não é uma Entendeu? Nós sabemos que é assim, né? Então, o serviço público tem que dar conta dessa situação psicológica das pessoas que fazem parte dele e tentar ao máximo fazer com que isso não aconteça, né? Porém, muitas vezes é assim. Muitas vezes você chega, a pessoa vai implicar, você está lá, ela vai implicar com um documento banal que não faz diferença nenhuma. Então, ela vai implicar com aquilo porque ela sente um prazer de te pôr a porta na cara. Volta outro dia. Primeiro, também com aquela esperança, no serviço público também tem um pouco isso, né? Ele normalmente é monopolista. Você não pode fazer em outro local. Você tem que fazer lá. Uhum. Então, você depende daquele local. E para aquele funcionário, é assim, se eu conseguir espantar essa pessoa hoje, quem sabe quando ela voltar, ela vai lá para o meu colega, e não sou eu que tenho que fazer isso, né? Então, são todas questões do serviço público que, infelizmente, né? E, obviamente, vou repetir aqui, eu tenho o maior respeito pelo serviço público. E eu sei que um monte de gente faz de tudo para fazer bem feito. Não só no serviço público em geral, no Brasil, na Itália, etc., mas nos consulados. Eu conheço Uhum. diversas pessoas que conheço, que foram Eficientes. colegas de trabalho, que são eficientes, que fazem hora extra sem poder gozá-las, né? Ou seja, que dão sangue para fazer as coisas, que realmente se empenham, pois, mas há outros que não fazem assim, que eu Sim, também conheci vários. Então, sim. assim, só que alguns exercem esses pequenos poderes nessa questão da burocracia, e poderiam, por exemplo, quando você pede uma certidão para um comune, eu quero delega, quero isso, quero aquilo, isso tudo é dispensável, a lei não exige Sim. nada disso. Acabei de passar por um caso assim. Então, a lei não exige, a lei não diz absolutamente. Fora que é o seguinte, aí quando você tá, por quê? Por causa da praia, você faz, meu amigo, o registro de nascimento do qual você vai extrair a certidão está disponível no Family Search, para quem quiser.
Que privacy? Você está falando do quê, amigo? Uhum. Que ele está disponível em inteiro teor no Family Search. Qual é a privacy? Você está falando, Exato. emite essa certidão sem encher meu saco, por favor. Só que não, a pessoa quer, por quê? Porque ela quer fazer você desistir. Porque se você Sim. desistir, ela Ela venceu. vence. Né? Eu- Então, isso é uma coisa ruim do serviço público. sim. Invenção de regras, dificultar aquilo que não é difícil, né? Ou Sim. seja, fazer que algo Ele que... dá morada para gente boa, gente que quer trabalhar, como ele também dá para gente que quer satisfazer os seus pequenos prazeres, né? Exato. O Não, seu, é uma coisa o seu meio sadismo pessoal ali. sadismo, mas rola muito, infelizmente rola É, muito isso. E assim, quando de repente no consulado tem uma pessoa que trabalha desse jeito, é um terror. é, Porque às vezes é difícil você. Às vezes só tem que torcer para ele ir embora. Por quê? Porque ele vai fazer isso, porque a psicologia, a psique dele leva ele a fazer sim. isso. Eu não vou ficar pensando por que que uma pessoa faz isso, né? Ou seja, cada um tem a sua história. Mas eu vejo e quando me relato, eu recebo, inclusive até aproveito, né? Procuro sempre dizer, eu recebo muitas mensagens todos os dias, por e-mail, por Facebook, por Instagram, tudo quanto é jeito. As pessoas às vezes, em grupo veem que eu estou no grupo, me mandam pelo WhatsApp. Eu não consigo responder a todos. Hoje eu já desisti porque não dá. Então eu Humanamente respondo impossível. quando dá, porque não tem jeito, eu não tenho quem me ajude, não tenho secretário, tem nada disso. Então, quando acontece, sou eu que estou lá, né? E você não tem ideia do que as pessoas me relatam muitas vezes. E outras vezes eu sei em primeira pessoa mesmo, assim, sei muito diretamente certas coisas que fazem em alguns consulados que é inacreditável, né? Então, Uhum. assim, que é uma coisa absolutamente desnecessária, sabe? Criar um problema, fora que tem um outro fator, né, que é o retrabalho, né? Em italiano não tem uma palavra para retrabalho. Eu até gostaria de encontrar um dia. Que Uhum. é o retrabalho. Ou seja, qual é o problema? Você implica hoje, mas aquela pessoa vai fazer uma hora. Se você não resolve hoje, você está acumulando serviço para o futuro. Já Que aquela pessoa postergando. vai botar sabe, por exemplo, você chega lá no consulado e diz, olha, eu mudei de endereço, sei lá, 3 meses atrás. Tá bom, ó, preencha esse formulário aqui, você muda no sistema o endereço da pessoa, aperta um botão, já faz a variação aí e faz o passaporte dela. Até logo. Uhum. Ah, não. Seu agendamento está cancelado, Cancelado. vai fazer o FAST, vai lá, lelé, 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 532, 4 documentos para mudar uma rua, às vezes na mesma cidade, Uhum. entendeu? E aí, de novo, você tenta um agendamento. Aí você pega uma pessoa descontente, acabada, e, a pessoa vai ter que não sei o quê, aí você pega aquela pasta que já estava lá, vai voltar para o arquivo, aí depois a pessoa vai fazer no Faster, ou às vezes não consegue fazer porque é super chatinho, então contrata alguém, aí gasta Uhum. dinheiro e não sei o quê. Aí o dia que alguém for tratar a pasta, ele vai ter que pedir a pasta lá no arquivo, a pasta vai descer, ele vai ter que fazer aquilo, e não sei o quê. Aí ele vai mandar para não sei o quê, e vai fazer, e volta para cá, e vem para lá. Tudo isso poderia ser resolvido naquela hora. Sim, Quando o consulado diz que não pode, mente, porque pode ser resolvido na hora. sim, sim, Exatamente na hora. Eu sei porque eu já sim. trabalhei. É. Você faz na Eu já hora. tive situações absurdas. Eu fiz um agendamento para um cliente meu, maior trabalho, Curitiba, não preciso nem dizer. Esse senhor, ele teve o reconhecimento dele na Itália, residiu, fez a inscrição do AIRE regularmente, e eu passei um tempão até conseguir o agendamento para ele. Quando conseguiu o agendamento, ele ficou super feliz, foi lá e me liga saindo do consulado. E diz o seguinte: Giba, saí sem o passaporte na mão. Eu falei, mas, por quê, né? Como é mais? Aí ele, não, porque a funcionária pegou minhas digitais, pegou meus documentos, me deixou um papelzinho dizendo para eu mandar um e-mail daqui um tempo para verificar se já estava liberado para tirar, para efetivamente eu obter o passaporte. Mas eu falei, por quê? Porque eu preciso de 6 meses de inscrição no AIRE para isso. Eu falei, mas da onde que tirou? Cadê o diploma? Você não perguntou qual é a lei que te obriga a esperar 6 meses depois de inscrito no AIRE, né?
Aí peguei e fui procurar em toda a legislação, conversei com colegas, não existe nada desse gênero, né? E aí eu peguei e falei, ó, vou preparar um e-mail para você, você manda para o consulado. E já ameaça, olha só as coisas que a gente tem que fazer, já ameaça que nós vamos colocar um advogado para fazer uma difida, para incomodar o consulado. Entendeu? Diga que não existe diploma legal. Eu mandei o texto, não existe diploma legal que te obriga a esperar 6 meses para obter um passaporte, 6 meses de inscrição diária. Em uma semana ligaram para ele e falaram: olha, o seu passaporte está pronto. Você não recebeu o e-mail te comunicando? Ele pegou e revirou o e-mail dele, caixa de spam, toda aquela coisa. Não tinha e-mail deles. Quer dizer, precisa chegar a esse ponto, né? Umas coisas esdrúxulas, né? Não, são muitas coisas Casos e que, casos. infelizmente, né, acontecem assim. Mas, é, é, naturalmente, lidando com o serviço público, temos que entender, né, fazendo aquele outro, de novo, o exercício de alteridade, né? Para quem Uhum. não sabe o que é alteridade, por que que é alteridade? O outro. Alter, em latim, é outro, né? Alter. Uhum. Então, alteridade é se colocar no lugar do outro, basicamente, seria algo assim. Eu já trabalhei no consulado e as pessoas são muito negligentes, de maneira geral. Uhum. Então, por exemplo, os consulados exigem que as pessoas, para pedir passaporte, estejam em dia com o seu status civil, com o seu registro civil. Então, casamento, nascimento dos filhos, a lei não exige isso. Uhum. O cidadão italiano tem direito ao passaporte quando ele assim o pedir. Existem causas obstativas, ou seja, causas que podem significar que o passaporte não pode ser emitido, mas dentre elas não está, não registrou o casamento, não registrou os filhos. Isso não existe. Uma invenção que os consulados fazem Uhum. para, de alguma forma, é como um recato, né? Como uma chantagem. Você faz isso e não te dou o passaporte. Mas a lei não permite esse tipo de situação, ou seja, o passaporte ele não pode ser subordinado à entrega de documentação de registro civil, Uhum. né? Isso não existe em nenhuma parte da lei. Porém, eu tendo trabalhar no consulado, eu entendo por um lado. Porque se você não fizer isso, tem gente que não vai fazer. Não Porque vai as tomar pessoas providência, não vai são se manter negligentes. atualizado. As pessoas são negligentes. Ou seja, eu, quantas vezes já a pessoa chega. Primeiro, assim, normalmente a pessoa chega, ela já tem uma necessidade urgente, né? Então, eu nunca vou me esquecer, em Recife, o cara chega, fala, ó, eu fui aprovado num mestrado, não sei da onde, viajo semana que vem. Ah, tá Uhum. bom, parabéns. Ainda naquela época, o passaporte em Recife era uma beleza, chegar lá e fazer. Não era em uma semana, mas tá bom, tipo, tudo bem, dava para resolver. Bom, mas espera lá, né? Você vai pegar a pasta do sujeito. Ele, a mãe tinha apresentado o nascimento dele lá em 91, 92. Nesse meio tempo ele casou, teve dois filhos, se divorciou, teve uma filha, tinha se divorciado de novo e tinha outras duas filhas. É. Eu falei, amigo, você sabia que você tem que apresentar tudo, né? Ah, eu tenho, é. E eu falei assim, eu coloco o que você tem. Você tem uma obrigação. Tudo que você faz no cartório, basicamente, você tem que fazer no consulado. Tem que espelhar. E eu falei, isso aqui vai demorar um tempinho, viu? Uhum. Então, assim, é muito complicado, né? Ou seja, Sim. e qual o problema? Ele queria viajar com todos os filhos, né? Acho que só os dois mais velhos, acho que aí não. Mas enfim, ele tinha três filhos menores para viajar com ele, né? É, Então, nesse assim, ele caso tem o precisava problema da do. falta de transcrição dos menores, né? Sim, então, ele precisava não só do passaporte dele, como ele precisava dos filhos, né? Né? Aí, isso é um problema, né? A pessoa, mas eu não sabia. E sabe o que ele era? Ele era um procurador. Ele era Madonna. procurador acho que do Estado. Assim, como se eu não sabia? Bom, uma coisa de direito você deve saber, que ninguém pode alegar ignorância da lei, né? Uhum. A lei, ela existe. Então, Tá você não ali. pode dizer que você não sabia, né? Então, você sabe que você era cidadão italiano, você tem que fazer isso, né? E ele Uhum. só estava fazendo aquilo porque ele ia precisar viajar, porque senão também ele não faria naquele momento, ele faria no outro, né? Uhum. Então, as pessoas, em geral, são muito negligentes. E os consulados se veem também na, na contingência de resolver problemas de pessoas que precisam na última hora de alguma coisa. Sim. Então, é bem complicado.
É. Eu acho que o exercício de ter empatia, etc., é sempre necessário. Só que é muito desagradável quando você está trabalhando no consulado e você sabe que a pessoa está passando para você uma urgência que você nunca teve. Uhum, Né? Porque no fundo, ele queria assim, agora vocês se virem para fazer tudo agora, porque eu preciso viajar, uhum, né? É, então, eu, por exemplo, um dos motivos que eu saí do consulado, um dos, né, foi por causa de um visto, né, e não tem nem a ver com cidadania, né? É um cara que ele tinha um mestrado, sei lá, um curso para fazer na Itália, era médico. E aí eu falei, pô, mas você não pediu esse visto antes? Nós estamos hoje demorando mais ou menos uns 30 dias para emitir os vistos, né? Ah, você achou que era assim? Tipo, a pessoa viajava em 5 dias, uma coisa assim. Aí eu falei assim, onde você que estava? Não sei o quê. Ele estava de férias. Ou seja, ele tirou férias, foi passear, primeiro, e aí depois ele chegou no consulado. Mas é por quê? Porque ele tinha ele era raccomandato, né? Então ele uhum, tinha... Quando eu falei para ele, infelizmente não vai dar, porque eu tenho uma fila de vistos para atender. Então você fala para o teu curso que você vai começar um pouco tempo depois. Resolva aí, porque eu até tentei entender se ele tinha um motivo, né? Eu sabia fazer as perguntas para entender se ele tinha um motivo para estar chegando a 5 dias da viagem dele. E uhum. ele, já, pelas minhas, eu já intuía o que ia dar aquilo, ele simplesmente confessou que ele estava de férias, né? Ou seja, tipo assim, vou pedir o visto quando eu voltar de férias. Não vou estragar minhas férias por causa disso. E eu falei, infelizmente não vai dar. No mesmo dia, o consulado recebe uma comunicação da Secretaria do Governador, de um estado, né? E aí, assim, tipo, agora tem que fazer, a Secretaria do Governador pediu, né? Aí eu falei assim, eu não faço esse visto. Ah, não, você vai fazer, cara. Eu não faço. Me demita, mas eu não faço. Hum, Eu faço. Para mim, isso é objeção de consciência. uhum, Eu não vou passar essa pessoa na frente dos outros sem ter uma justificativa. Eu tenho uma é, fila de pessoas estão aguardando, que vão viajar daqui 3 meses, mas já fizeram o que deveriam fazer. Eu não vou uhum. passar essa pessoa na frente, só porque um fulaninho na secretaria do governo. Se o governador escreveu uma carta, talvez eu faça. Eu sou É, meio petulante, né? O é. governador escreveu? Ou é alguém que o governador nem sabe que está usando aquele papel timbrado para fazer esse tipo Sim. de coisa? E qual é o império da lei de um governador de qualquer estado brasileiro dentro de uma representação consular, né? Assim, eu não sou ingênuo, nem vivo num mundo de faz de conta, de não saber que essas relações institucionais existem e Uhum, muitas vezes elas são injustas e não são iguais, né? Isso acontece, uhum, né? Eu não quero ser um cruzado contra tudo e todos. Então, eu sei que muitas vezes uma pessoa influente consegue a cidadania de uma forma mais agilizada. Por quê? Porque muitas vezes o consulado precisa. Às vezes uhum, o consulado precisa de um contato numa polícia federal. Então você tem que agradar o superintendente da Polícia Federal, uhum, entendeu? Então essas relações acabam existindo. Elas não podem ser totalmente corretas, mas o mundo tem uma realidade que é dele, né? uhum, Agora, eu vou passar na frente de um monte de gente um pedido de visto de uma pessoa que nitidamente estava negligente total com aquilo e só o fez e ele demonstrou, eu vou conseguir esse visto, você uhum. querendo ou não. Ele já sabia e ele conseguiu. Não Mesmo. fiz eu. Eu não fiz o visto, Uhum. mas ele conseguiu o visto. Ele Aquela... sabia. Ou seja, ele agiu porque ele sabia o que ele podia fazer. Sim. E ele estava certo. Isso, obviamente, é muito triste, mas o que eu quero dizer não é nem o episódio em si, né? Mas a questão da negligência. As pessoas, muitas vezes, são negligentes. Então, o serviço público, às vezes, tem que lidar com essa negligência, e isso é muito ruim. É ruim para a pessoa e é ruim para o serviço público que isso sobrecarrega demais. Então, por exemplo, tempos atrás aconteceu um problema com a transcrição do nascimento a pessoa era cidadã italiana, exatamente como aquele outro caso. Cidadã italiana desde de criança, adolescente, e sumiu. Uhum. A pessoa sumiu. Não fez passar mais passaporte, não fez nada.
E até que a pessoa viajava. Não, eu sempre viajei com passaporte brasileiro, nem pegava nada e tal. Só que aí o que acontece? Ela tinha uma filha adolescente, 13, 14 anos, e tinha recebido uma proposta de trabalho na Suécia. Uhum, E agora qual é a questão? Eu preciso levar minha filha. uhum, E a minha filha é cidadã italiana. Minha filha é cidadã italiana. Só que existiam vários probleminhas com a questão do nascimento dessa filha. Por quê? Porque o pai era um cara com quem ela não era casada e com quem ela tinha um uhum, conflito muito sério. uhum, E qual o problema? Pela lei italiana, ele tinha que participar desse momento, porque ela tinha que fazer o reconhecimento da maternidade para a lei italiana. sim, E ele tinha que anuir a esse reconhecimento. Ele não ia anuir, porque eles estavam terminantemente brigados. E essa pessoa se desespera, vai ao consulado, não resolve. Aí acabam me escrevendo, como tantos casos. E eu digo para ela, infelizmente, você, para levar tua filha agora como cidadã italiana, pode esquecer. Porque isso uhum, não vai se resolver agora. Não vai se resolver assim. E o que acontece? Aí a pessoa fica brava com a Itália. Só que espera um pouquinho, né? Sua filha, tipo, não, acho que você tinha 11 anos, a menina, sei lá, não me lembro agora exatamente a idade, mas é menos de 14. uhum, É porque precisava da anuência do pai. sim, Então, assim, sua filha não nasceu ontem, entendeu? Ou seja, você já tinha que ter feito isso. Ah, mas eu não sabia, entendeu? E aí o que acontece? A pessoa vai falar mal do consulado, mas a culpa não é, a culpa principal não é do consulado sim, nesse caso, a culpa é dela, sim, né? Então, assim, a gente gosta muito de culpar o consulado, falar dos problemas, criticar, mas muitas coisas também são culpa, do cidadão, sim, né? São a pessoa que se mete naquele problema. E eu sei porque tem na minha família. sim. Tem um monte de gente na minha família inadimplente com o consulado. É. E eu digo, e As aí? pessoas têm que ter E uma aí? consciência de que a administração pública tem o seu papel, mas nós também, como indivíduos, temos o nosso, né? Porque a pessoa ela não vê aquilo como uma obrigação, uma necessidade. Então, eu já disse, eu digo sempre para as pessoas: você é cidadão de dois países, tudo o que você fizer em relação à tua vida civil, num, você tem que fazer no outro e faça Exato. imediatamente. Não é deixa para outro dia. Então, por exemplo, quando minha filha nasceu, eu estava no cartório, eu falei assim, ela me deu aquela certidão gratuita. Ah, Eu breve falei, agora relato? quero uma certidão inteiro teor. Mas para que você quer? Ela me perguntou, não lembro da cara dela. Para que você quer? Eu falei, não, que eu tenho que apresentar no consulado da Itália. Uhum. Olhou aquela cara, tipo, não estou entendendo muito bem o que ele está falando, mas pegou e me deu. Eu paguei, obviamente, porque aí você tem que pagar. Ó, Ou seja, eu saí do cartório de registrar minha filha, porque eu quis registrar, eu poderia talvez ter feito diferente, mas eu quis registrar a moda antiga, né? E fui ao cartório pessoalmente. Falei, pô, eu vejo tanto isso na minha vida e nunca fiz, né? Para minha filha eu falei, eu vou fazer. foi declarante o pai. Exatamente, foi bem isso. E passei em primeira pessoa o problema da questão dos nomes, porque eu escrevi o nome da minha filha em letras enormes para Uhum, ela não errar e ela errou mesmo assim. E aí uhum. eu vi a certidão e eu falei, ó, tá errado. Ela olhou, ela nem pediu desculpas, né? Tipo, pô, eu escrevi aqui em letras garrafais. E, enfim, e registrei minha filha e já saí do cartório com a certidão dela. Sim. Entendeu? É Tudo um bem. cuidado, né? Eu trabalhei em consulado e tal, mas não é uma coisa assim, Sim. se pensar bem, É. não é uma coisa tão difícil de Não entender, é. entendeu? Eu tenho trabalhado dentro da família, especialmente com meu filho, com sobrinhos, explicando a importância de fazer. Vai chegar um momento que aquele bastão que hoje, aquele estandarte que eu carrego, vai passar para eles. Então, eles vão se casar, eles vão ter filhos, etc e tal, né? Então, eles, para garantir, inclusive, a perpetuação dos direitos, eles têm que ser zelosos quanto a isso. É um outro fator também do tal do exercício pleno da cidadania que eu tanto falo, né? Essa questão Sim, da pessoa também ter essa consciência de que nós temos deveres, né? sim. E que não é tão difícil cumpri-los. Sim, e não deixar acumular. Sabe, para que deixar acumular as coisas? Faz Né? agora. Entendeu? Resolve agora. Não deixa para outra hora, entendeu? Exato. Faça agora, você já está resolvendo. Quando nasce um filho, você tem várias coisas que você tem que fazer. Eventualmente pegar um plano de saúde e não sei o quê, vacina. Já põe isso, tem que estar Na tem que listinha. estar na listinha. E a mesma coisa quando a pessoa casa, quando a pessoa, né, tem que, tipo, eu me divorciei. Porra, beleza, divorciou, você divorciou na justiça?
já pede uma cópia para o consulado. Não Antes vai que isso deixar vá para o passar anos, arquivo. entendeu? Vai deixar, porque o advogado já está pago, Uhum, entendeu? Não vai exato. deixar passar anos para você ter tudo de novo, né? Então, assim, e a pessoa ficar alegando, não sei, pô, essa altura do campeonato, assim, entendo em alguns casos, mas na maioria não é porque a pessoa não sabe, é porque a pessoa quer não saber, na verdade, É. né? Ela quer não saber. Daniel, acho que já conversamos bastante por hoje. Tem muito mais coisas que a gente poderia conversar. Quem quiser ouvir polêmica também pode me pedir aqui no canal, nos comentários, porque aí a gente traz o Daniel para tratar dos temas dodói, aqueles temas que doem na alma, fila de cidadania, mudança de lei, e retroatividade da lei, efeitos ex nunc da lei que ele defende, que é uma tese muito bem defendida, por sinal que eu concordo também. Nossa, tem tanta coisa que a gente poderia conversar, mas Aliás, como diria o grande ítalo brasileiro Roberto Avalone, é, polêmica! polêmica, é isso Não sei aí. se você via, assistia, eu Eu sou, assisti. eu sou da velha geração. Eu sei de quem que se trata. Mas, de qualquer forma, eu quero te agradecer a atenção. Foi super legal. Eu acho que foi um bate-papo muito gostoso. A gente conseguiu manter dentro dessa linha de conscientizar as pessoas mesmo, né? Para alguns temas mais correlatos ao exercício da cidadania. Lógico que às vezes a gente tem essas digressões, e eu acho legal que as pessoas começam a conhecer um pouco mais da realidade, por exemplo, que você enfrentou e enfrenta em ambiente consular. Eu também, as minhas leads diárias aí e tudo mais. Mas é importante que a gente tenha consciência desses temas. Língua, o que que é um COMITES, o que que é um TDEE, como a gente está representado, como a gente pode se fazer representar, né? E como a gente pode atuar é, como cidadãos efetivamente. Eu quero te agradecer pela milésima vez aí a disponibilidade. Muito obrigado pela atenção. E, logicamente, né, eu tenho que terminar, faz parte do speech próprio do métier aqui. Eu quero falar para o pessoal, se gostaram do vídeo, lógico, sentar o dedo no like para não perder o hábito. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se. Compartilhe o vídeo, leve adiante. Não vamos só ficar falando, como eu digo, só ficar falando dos problemas, vamos tentar também ser parte da solução. Isso é uma coisa que eu sempre digo. Muitos desses problemas que nós enfrentamos, que não foram um grande objeto de debate aqui hoje, eles seriam mais facilmente superados se a gente tivesse uma outra conduta. Eu acho que é essa a mensagem que eu tento passar aqui no capítulo, no canal. E eu acho que essa é a ideia. Muito obrigado pela tua presença. Eu vou te dar um minutinho para você se despedir aí e a gente poder encerrar. Bom, muito obrigado, né, pela oportunidade. É sempre um prazer falar desses temas. Estou à disposição, né? Quiser justamente trazer temas mais polêmicos, ou eventualmente falar sobre alguma coisa específica, um tema específico. Eu sou meio assim, eu sou muito falastrão também, né? Acaba falando sobre Somos muita dois. coisa, né? Então, talvez falar sobre algum tema específico. Vamos falar hoje só sobre aire, só sobre tal coisa. Também estou à disposição porque eu sou favorável justamente a isso, a propagar esse conhecimento para que as pessoas tenham acesso a essas informações, né? Então, deixo aí para aqueles que são cidadãos italianos ou futuros cidadãos italianos reconhecidos, né? Para cumprir os seus deveres, para poder cobrar o consulado que cumpra o dever dele a partir do você ter cumprido o seu, né? Tem até um jeito de falar que eu agora até esqueci, né? Quando você cobra alguém de fazer algo sem ter feito o seu, é uma coisa que não é Sim. legal, né? Faça a Então, sua parte. exatamente. Agora eu esqueci, tem um jeito de falar, mas me fugiu. Mas é importante, né? Ou seja, que as pessoas façam isso, porque eu também, e aí falo em primeira pessoa, quando acontecer de eu ver que a pessoa tinha feito a lição de casa, tipo, a pessoa se esforçou para fazer aquilo, fez direito, fez com esmero, né? Fez uma coisa bem feita, não fez de qualquer jeito. A pessoa como um funcionário público, como vai fazer, ela tende a ter a ver com mais simpatia e fazer aquilo com mais prazer e mais celeridade, mais rapidez, né? Então, isso também influencia, né? Muitas vezes aconteceu comigo de eu ver que a pessoa fez o possível para ela e fez corretamente, e você ter uma energia positiva, né? Se a gente pode falar desse jeito, para dar o nosso melhor, né? Então, não deixem de cumprir o que vocês precisam cumprir, para que a gente possa também reivindicar a partir
de uma posição mais saudável, mais sadia. Exato. Menos desconfortável, né? Também. Tá? Adoni, brigadão por tudo. E para você que assistiu o canal, obrigado pela atenção. E como sempre, like, inscrição e compartilhamento. Um abração a todos, um abração para o Tadoni. Até a próxima. Quem quiser ouvir o Tadoni de novo aqui, a minha porta está aberta. Eu não sei se ele vai ter tempo, coitado, mas a gente sempre dá um jeito, da minha parte, sempre dá um jeitinho. Se o pessoal pedir aí temas diferentes, a gente está pronto para conversar. Muito obrigado pela sua atenção, viu, Tadoni?